Professor, boa tarde aos ouvintes da TV Prevê e agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor, com o Lima e com a nossa população. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os nossos queridos telespectadores da TV Prevê. Obrigado pelo convite desse espaço democrático tradicional da nossa cidade e região. Bom, eu vou começar e depois, claro, vamos entrar em outros assuntos, porque isso aí já está dando caganeira já, né? A famosa fita do Pedro Valentim. Para onde vocês acham que vai parar isso? De início, a impressão que dava era que realmente as provas eram massacrantes, agora a coisa está tudo meia nebulosa, falou, não falou, insinuou, não insinuou, falou coisa que os meios políticos sempre comentam. Eu quero a opinião de cada um dos dois. Bom, professor, primeiro assim, a gente se pauta na vida por transparência, né? E a gente espera que haja uma denúncia de fato, com uma materialização concreta das coisas, e não denuncismo, né? Por que eu falo isso? Eu não estou falando que alguém fez denuncismo nem nada, mas se eu recebo na minha casa uma fita apócrifa, a primeira coisa que eu faço é entregar ao Ministério Público. Olha, recebi, está aqui, não sei de onde veio, vi e estou entregando para o senhor para que faça a apuração devida. Então, a gente fica aí um tanto quanto preocupado, porque a cada dia surge uma situação diferente, mas sem a materialização do que gerou tudo isso, que é onde foi dito em meio televisível, foi dito à imprensa escrita, de que existe uma fita de 42 minutos. Então, faz-se necessário que seja entregue isso, para que tudo caminhe com transparência, responsabilidade e a apuração devida. É o que eu entendo. Arildo. Bom, professor, ontem nós já fizemos um discurso na tribuna pontuando esse assunto de uma forma mais sintetizada daquilo que está acontecendo na minha leitura. Chamei, sim, de factoide, porque até então aquilo que se dizia ter como prova material de um possível crime de corrupção, de cobrança de propina, não se materializou até o momento, né? Ele mentiu até então, até esse instante, ele mentiu para a sociedade, ele mentiu para a Câmara Municipal, ele mentiu para os meios de comunicação, ele mentiu para o Ministério Público, né? Colocando duas instituições que têm o dever de organizar a sociedade, tanto o Executivo como também a Câmara Municipal, numa nuvem de suspeição, gerando uma instabilidade na opinião pública sobre aqueles que governam o nosso município. Para mim, isso beira uma irresponsabilidade, porque se eu tenho uma denúncia e eu, como cidadão consciente, quero o bem da minha cidade, eu faria como a vereadora Thelma acabou de dizer. Se eu tenho alguma coisa de concreto, eu vou na autoridade responsável, que é o Ministério Público, e lá entrego, para que as apurações e verificações possam ser feitas. Agora, eu não posso começar a gravar pessoas em roda de botequim, em conversas que são ditas de fofocas e muitas vezes desprendidas pelo vínculo de amizade, para tentar agora arrumar argumentos, né, e tentar se furtar de uma responsabilidade de um ambiente que eu criei. Então, nós queremos, se existe alguma coisa de concreto, que essa fita apareça, que a materialidade do crime de cobrança de propina, de algum ato de corrupção,
seja evidente, uma prova irrefutável para que a Câmara possa fazer a sua investigação. E ela vai fazer com toda a lisura possível, porque isso mostra a história do Poder Legislativo. Nós caçamos vereadores, nós caçamos prefeitos, a imprensa sempre teve o seu papel fundamental na cobrança da lisura dos procedimentos e das ações dos homens públicos dessa cidade. Então, nós não podemos, de forma alguma, deixar com que essa nuvem paire sobre o município no momento de crise econômica, que nós precisamos discutir aprofundadamente a nossa gestão, a administração, a cidade, e todos os esforços agora, em vez de serem despendidos sobre aquilo que realmente importa, nós estamos nos gastando neste momento de situações que todos os dias traz um detalhinho de gravação que ele está fazendo de pessoas através do vínculo de amizade, de fofoca, de corredor, de boteco, né, que está envolvendo inúmeras pessoas. Só um minutinho, professor. Deixa eu fazer essa pergunta e aí você continua falando. Perdão, desculpa. Até para encerrar esse assunto. Bom dia, Duda. Por gentileza, faça essa pergunta para eles. Não é estranho uma pessoa com índole de aventureiro político, como a do senhor Pedro Valentim, quem mandou é o João Antônio, usar este artifício para chamar a atenção e até agora não ter apresentado nada de concreto em seus áudios que foram gravados após ele dizer que tinha um arquivo de vídeo que não foi apresentado e que sabemos agora que não está em seu poder. Aonde ele quer chegar com esse circo? Olha, professor, aonde ele quer chegar a gente tem que perguntar para ele, mas aonde a população e as pessoas com seriedade querem chegar é que ele entregue se ele tem. Se ele não tem, já diz logo que não tem, e a toda ação corresponde uma reação, né, professor? Isso é lei de física. E, muito bem citado, que tudo que foi apresentado foram gravações feitas a posteriori da denúncia principal, o que nos preocupa, né? Agora, se tem, ontem na tribuna eu disse, entrega, não dá para ficar fazendo isso e ficar fazendo citações de nome de um, de outro, porque para construir é uma vida, agora para destruir é um minuto. Tem que resolver isso e a gente conta com o bom senso do Pedro Valentim de prover a entrega de forma imediata a quem ele julgar de direito, mas que entregue. Não, eu estou até propenso a trazer o Pedro Valentim outra vez na TV Prevê, mas desde que ele tenha alguma coisa concreta. A TV Prevê está às ordens para chegar aqui, botar a gravação junto com ele, mas uma coisa de alguém realmente oferecendo dinheiro. Agora, esse negócio de falar que o presidente é ladrão, pega dinheiro, pegou dinheiro da Petrobras, pegou dinheiro. Isso daí, hoje no Brasil, é voz corrente. Até agora, concreto realmente, tem insinuações. Mas para caracterizando o crime, eu não vi nada ainda, Pedro. Você me perdoa, mas a TV Prevê está às ordens aqui, seja de quem for. Seja de quem for, a TV Prevê é um lugar que, se você quiser, você vem aqui e passa para a população de Bauru a hora que você quiser. A Luísa da Vila Falcão, como ela está fazendo uma pergunta da sessão de ontem, eu vou pôr na frente das minhas perguntas. Gosto de assistir a transmissão da Câmara pela TV Prevê, mas queria saber por que vocês entram tanto em recesso durante o expediente? Ontem mesmo a sessão ficou parada por muito tempo. Interessante a pergunta dela, hein? Por isso, professor, porque o Pedro chegou no meio da sessão, né? Pediu uma conversa com a imprensa, dizendo que iria entregar uma nova fita, uma nova gravação, né? Pediu para que fosse entregue para a presidência. Todos os vereadores foram para a presidência, não existia mais ninguém no plenário, estava na minha hora, no hall de vereadores, de eu me manifestar. Face ao fato extraordinário,
E ele entregou a fita? Entregou a fita, né? Áudio. Outro áudio que ele gravou de uma outra autoridade do ele município. mesmo gravou? Ele mesmo gravou. Todas as fitas apresentadas ele gravou. Ele colocou um gravador no bolso e foi conversando com pessoas e foi gravando essas pessoas sem a autorização dessas pessoas. E sempre a posteriori do fato original. Que teria uma fita de vídeo. Então, e aí nós pedimos para suspender a sessão, porque todo mundo estava lá dentro da sala da presidência, né? E a sessão precisa ter quórum. Os vereadores precisam estar no plenário para que a gente possa debater os assuntos importantes da cidade. Foi por isso que nós pedimos a suspensão da sessão. E aí ele apresentou a fita. E essa fita também não tinha nada de concreto? Não tem nada de concreto. Essa fita foi gravada eu vi num falar bar, que é isso aí. num bar regado a cerveja. Porque o senhor ouve a abertura das latinhas. Então, quer dizer, que credibilidade nós vamos ter a esse tipo de ambiente? Então, ficou quase 2 horas suspensa a sessão. Nós ouvimos depois dessa fita os vereadores na Rádio Câmara, né? E mais uma vez ela é na mesma condição que ele apresentou a outra fita. É isso mesmo. Quer acrescentar alguma coisa? É isso aí mesmo? Não, é isso mesmo. A gente fica numa situação que precisa ter um esclarecimento da população. A população não merece esse clima de luz e sombra, né, professor? Precisa que haja sempre luz sobre os fatos. O Alexandre Mangialardo, acho que ele deve ser filho do primo, né? Professor, gostaria da opinião do Lima Júnior, como bombeiro e vereador, sobre a utilização do antigo prédio da Rede Ferroviária Federal por secretarias da Prefeitura sem os devidos equipamentos legais de segurança. É notório que no município de Bauru as exigências de segurança são rígidas quando da instalação e utilização de uma empresa. O município pode não cumprir suas próprias exigências? Será que existe alvará de funcionamento daquele prédio? Vamos aguardar uma tragédia para tomar providências de segurança? Professor, a colocação do Alexandre, obrigado pela pergunta, Alexandre, é preocupante, né? Se realmente ele é filho do primo Angelado, eles estão na área de seguros, né? De segurança. Então eles são especialistas nesse assunto. E realmente o prédio da rede ferroviária, nós sabemos muito bem que a prefeitura comprou e está deixando lá a Deus dará, né? Nós temos aí que fazer grandes investimentos naquele prédio para que a população possa utilizá-la, não somente do ponto de vista de equipamentos de proteção e combate a incêndio, mas também dos equipamentos necessários para acessibilidade, que é as exigências que as posturas municipais pedem para que o prédio seja entregue à utilização por parte da população. Nós sabemos que não existe equipamentos de segurança ali dentro, não existe critérios ou condições de acessibilidade, elevadores, rampas. Nós sabemos que a parte do telhado, boa parte dele está comprometida, a parte hidráulica está comprometida, enfim, o prédio não tem condição alguma de ser utilizado sem passar por uma grande reforma. E essa a grande dificuldade da prefeitura, porque ela não tem recurso. Ela comprou algo sem uma destinação específica e pronta para ser entregue como instrumento público à nossa população. Hoje estima-se que uma reforma naquele prédio fica mais de 10 milhões de reais, né? Fazer a reforma adequada, e se ela está sendo utilizada por algum departamento da prefeitura ou alguma entidade, nós precisamos verificar, porque o que nós não queremos é que aconteça uma tragédia, né? E já diz o ditado popular, né? O seguro morreu de velho. Então nós vamos estar verificando se existem entidades ocupando esse espaço de forma inadequada, né? E vamos requerer a obrigatoriedade por parte do poder público que ela entregue um espaço com as condições de segurança que a população merece. Você viu que duas figuras bonitas que entraram no estúdio agora?
O Reinaldo e o Rodrigo Mandaliti. Amigos. Você viu? O Rodrigo fez faculdade comigo. Fez o Rodrigo? É. Eu não sei se o senhor sabe, em primeira mão, né? O senhor sabia que o apelido do Reinaldo é Zangão? Não. Então o senhor pode... o senhor não conta pra ninguém. Por que é Zangão? Por quê? Por quê? Ele é muito bravo, né? Reinaldinho? Nada. É muito bravo. Vixe, entregou no ar, hein, Lima? É coisa brava, hein? Ninguém vai ficar sabendo disso. Bom, o Reinaldinho não tem pretensões políticas. Tem alguém falando por aí que o Rodrigo tem. Diz que Viu? se passar um cavalo arriado e sem ninguém em cima, o Rodrigo Mandaliti monta. Mas eu quero cumprimentar os dois aí pelo trabalho bonito que eles estão fazendo no vôlei, né? E acho que isso é fundamental, isso que Bauru precisa, com crise e tudo, pessoas que realmente... E eles estão dedicando o tempo deles, eles não estão só patrocinando com outras pessoas, eles estão indo atrás, estão acompanhando as equipes. Também são jovens, pode fazer isso daí à vontade. Estão dando continuidade ao legado do pai, né, professor? O professor Mandaliti sempre foi um entusiasta do esporte, sempre se envolveu com o Noroeste. Era uma paixão do professor Mandaliti, a nossa querida maquininha vermelha, né? Verdade. E agora eles estão dando continuidade com esse trabalho através do vôlei que honra muito o nosso município. E é uma dedicação exclusiva, um empenho pessoal dessa família, da empresa, deles especificamente. Você está elogiando muito, você é candidato a prefeito, então eu chego até a desconfiar. Não, mas é meu amigo. Teu amigo? Bom. O meu amigo, principalmente, é uma pessoa que tem trazido grandes coisas, não somente geração de emprego, investindo no social e no esporte, nós temos que mesmo elogiar. Que ele saia candidato por outro lado. Se ele sair candidato, eu vou ser cabo eleitoral dele. Mas o senhor precisa parar com esse negócio de que candidato é inimigo de candidato. Candidato é amigo da cidade. Só isso, mais nada, né? Claro. E só o ato de querer ser político nesse país, gente que não é política, tem que dar os parabéns. Pelo amor de Deus, é verdade. Realmente dar os parabéns. É corajoso. A cara do Lima já Pelo vai dar menos risada. corajoso. Nossa senhora. Mas deixa eu colocar até uma coisa para vocês, que nós sabemos da situação financeira da nossa prefeitura que não está boa. Ontem eu conversei com 2 deputados por telefone de federal, e o papo em Brasília, que de repente... ontem a consciência a crise é muito maior do que a gente pensava. Isso que era o papo comum em Brasília ontem, entendeu, né? A própria presidente, todo mundo, o negócio está feio mesmo. Eu pergunto, o que isso vai atingir o nosso município, na opinião de vocês? Aqui que fala, o 13º está garantido, o dinheiro do PAC vem, os caras não estão pagando nem... esmola e chapéu de cego mais. E ontem essa conscientização. O negócio é pior do que a gente pensava. Quem quer falar primeiro? Tá aí. Olha, Fique à vontade, doutora. Eu vejo o seguinte, eu já disse aqui há muito tempo atrás que se a marola bate no resto do mundo, o Brasil não ia surfar em grandes ondas. Eu disse isso várias vezes. O que impacta é o seguinte, você tem uma perda de receita, você tem uma perda do repasse do dinheiro do fundo de participação dos municípios. Sem contar que muitos dos investimentos que estavam previstos, essa reserva de dinheiro deixou de existir. Então eu vejo não só para Bauru, eu vejo não só para Bauru, como para todo mundo, que está aí, não tem o que discutir, está feio. Só que também tem algumas coisinhas que vão caminhando, eu não sei se é sorte ou se é azar, eu não sei dizer. Bauru tinha que começar a pagar a dívida da Coab, não começou. Acaba ficando algum dinheiro ainda para ser disponibilizado. Teve a renegociação de algumas situações junto ao governo federal que trouxe um maior aporte de dinheiro para a cidade. Mas a situação é difícil e não dá para ficar querendo resolver essa situação simplesmente impondo à população uma maior carga tributária. Não dá para mais inventar a tarifa. Pelo amor de Deus. E daqui a pouquinho vai ter taxa de né, respiro. O nego vai respirar, tem que pagar. Carga tributária já está... No máximo, professor. Ela chega num ponto
que se você aumentar a porcentagem, mais gente vai deixar de pagar e a receita cai. E o Brasil já passou desse limite. São 5 meses e meio que a pessoa trabalha no ano para pagar a carga tributária. Hoje nós temos um aumento do desemprego. Até os socialistas no mundo aceitam essa máxima. A hora que você passa de 40% uma carga tributária, ao invés de aumentar a arrecadação, cai. Sim. Ela cai. Tem gente que vai deixar... Tem gente que estava pagando na marra, a hora que você aumentar, ele para de pagar. Todo recipiente ele tem uma saturação. Claro. Né? Então a carga tributária não é diferente, você tem uma saturação. No momento que satura, que a sociedade já não consegue mais suportar, começa a haver o caixa 2, começa a haver a sonegação, porque senão ninguém consegue sobreviver. Né? Agora, o município vai ser totalmente impactado, já está sendo impactado. Né? O problema é que, infelizmente, o governo municipal ele não traz a público a realidade e sempre tenta maquiar para menos, tentando proteger a imagem pessoal dos atores que dependem do voto popular para se manter no poder. Né? Nós estamos vendo aí o prefeito mandando o aumento da contribuição de iluminação pública para a Câmara Municipal. Né? Eu ia pedir essa opinião de vocês dois. Então, quer dizer, isso reflete o quê? Reflete que não se faz o dever de casa. E quando eu digo que não faz o dever de casa, professor, nós estamos recebendo ontem, o vereador Raul foi até o Ministério Público dar esclarecimento sobre a denúncia que ele trouxe à Câmara, de um possível superfaturamento na compra de gêneros alimentícios voltado à merenda. Se nós olharmos os critérios da tabela que faz o preço médio, que é obrigatório num processo de licitação, e a forma que era feita no município, né, é claro que comprando pepino a R$7 o quilo, comprando maçã a R$8 o quilo, comprando isso, comprando aquilo, 300%, 400% do que é praticado no mercado, não tem dinheiro mesmo. Né? Tirando carga horária de categorias, né, para depois completar com hora extra, não tem dinheiro mesmo. Então, a irresponsabilidade na gestão do governo municipal está gerando o quê? Um aprofundamento da crise, porque a receita é menor. Só o governo do estado de São Paulo, no mês de setembro, recolheu de ICMS 800 milhões a menos. A estimativa desse ano a menos é 10 bilhões do governo. E nós sabemos que nós dependemos, 45% aproximadamente da receita de Bauru é repasse de ICMS. 25% é repasse muito de FBM. Grande. Nós sabemos que a indústria brasileira cada vez menos produz. Isso impacta em IPI. IPI incrementa o FPM. Então nós temos uma realidade de um cenário nacional ruim e nós não fazemos o dever de casa. E aí nós queremos criar a CPMF bauruense, majorando a contribuição de iluminação pública, que quem vai pagar é o cidadão, principalmente o menos favorecido, que está perdendo emprego. O que você acha, Thelma? Eu particularmente, eu também acho que não é por aí. As pessoas não estão aguentando mais. Nós tivemos um aumento na energia elétrica no mínimo de 35%. Mais? No mínimo, professor, no mínimo. E é o que o Lima disse. As pessoas estão desempregadas, elas não conseguiam pagar o que estava antes. E quem está desempregado dificilmente está conseguindo se recolocar. Nós vamos ter um aumento da marginalidade, nós vamos ter um aumento da criminalidade, nós vamos ter que incluir as pessoas em programas sociais que não estão conseguindo ser autossustentáveis mais. Né? Então, o que eu digo para o senhor, essa política equivocada que o nosso país passou, quando estava bem, acreditando que só viveria de commodities, não investindo naquilo que é sério, que é na produção de produtos manufaturados e investindo na educação para a formação de mão de obras qualificadas, realmente nós dificilmente vamos passar por momentos bons. E é aquele negócio, na minha casa, quando tem algum problema, eu readequo a minha situação para não ficar no negativo. Quando tem algum problema em órgãos governamentais, ele readequa a situação para que o cidadão fique no negativo, criando uma tributação maior.
Agora, chega uma hora que ninguém consegue mais. O brasileiro não consegue mais. Isso aí é um absurdo. Tem que rever as coisas. Aumentar imposto não resolve nada. E eu vou dizer, as coisas, às vezes, eu tenho um estalo e explica. Eu não entendia, por isso que eu dizia, a hora que chegar a crise aqui, vai ser muito pior que no resto do mundo. O mundo inteiro que eu falo, a Europa, o Japão, os Estados Unidos, a China não tinha tido crise até então, né? Na crise, restringia o crédito. Todo mundo. Estados Unidos restringia o crédito, Europa, não deixava dinheiro circular. E o Brasil, chegou mais uma, e o Brasil, pelo contrário, favorecia o crédito. Eu não entendia por quê. Agora, na hora da crise, eu entendo. Porque o governo brasileiro é sócio de metade de tudo que tem no país, que são os impostos que nós pagamos. Se diminuir o consumo, o que acontece com o governo? Ele não toca essa máquina inchada que está aí. Agora acabou diminuindo o consumo, quer ele queira, quer não, porque é crise. Mas enquanto ele pôde emprestar há 60 meses para pagar, 40 meses para pagar, eles foram emprestando, porque cada hora que emprestava, eles recebiam impostos em cima dos bancos que emprestava, em cima de quem emprestou dinheiro, e movimentava uma economia falsa. Agora não teve jeito. Então essa crise pune muito mais do que o empresário, o próprio governo brasileiro. Porque cada botequinho que você fecha, cada banquinha que vende pepino que você fecha, é imposto a menos que vai recolher. É imposto a menos. Cada empregado que perde um emprego, o patrão para de recolher as previdências dele e o governo ainda vai ter que pagar salário e desemprego para o cara. Você está entendendo? Então eles não tinham saída. Investiram no consumo, Lima, porque eles são sócios da metade. O nego fala assim, mas na Suécia o imposto, a taxa de imposto é maior que no Brasil. Sabe qual é a população da Suécia, telespectador? 2 milhões de pessoas. Nós temos 200 milhões de pessoas. É um verdadeiro absurdo. E sem contar ainda os caras do Haiti, da África, que estão vindo para cá de montão. Pode deixar eles fora da estatística. Esse é um verdadeiro absurdo. Né? E agora, vai vir dinheiro de governo? Eu estou falando isso aqui desde o começo do ano. Vai nada. Rodrigo, você não conta com dinheiro de governo, conta com economia. E essas horas extras estão resolvendo alguma coisa que ele cortou hora extra? Ele cortou por uma questão de apontamento do Tribunal de Contas e também que o percentual em gasto com o pessoal está batendo no prudencial. Está 51,8%, né, que é a 51,3%. Então, ele obrigatoriamente, para não ter as suas contas rejeitadas, ele está cortando hora extra. Não é para otimizar e nem fazer com que a gestão seja proativa ou profícua. Né? Ele está para se respaldar. E nós estamos vendo o pronto-socorro, né? o próprio diretor falando que não está aceitando mais paciente. Por quê? Porque 50% dos médicos não estão indo trabalhar, porque ninguém vai trabalhar se não vai receber. O pronto atendimento infantil, nós estamos vendo a crise. Esse final de semana trabalhou com 50% a menos de pediatras. Né? Enfim, o plano de cargos, carreiras e salários, que no momento de prosperidade foi feito de forma equivocada, nós estamos sentindo agora as consequências, porque nós não estamos conseguindo fazer prestação de serviço. E o prefeito não quer tratar o assunto de forma séria, ou via fundação, ou criar um mecanismo para poder pagar os médicos das horas trabalhadas. Mas o prefeito também é vítima da crise que está aí, viu? Lá em Franca, não sei se a Thelma sabe disso, eu tenho uma irmã que é médica em Franca. O prefeito de Santos mandou metade dos médicos do pronto-socorro embora. Mandou metade. Diz que a cidade está um alvoroço. Falou, não tem dinheiro para pagar. Então, você acredita? Eu acredito. E agora, veja, professor, são políticas equivocadas. Claro. Você tem que fazer... O senhor é dono de uma empresa. O senhor faz um cronograma e sabe quantos professores o senhor pode contratar e quantas pessoas você dá. Eu uma vez falei que não adianta você construir uma série de aparelhos públicos se você não vai conseguir colocar aquilo que é mais importante dentro,
que é o pessoal, o material para fazer certo. a prestação de serviço. Mas tem uma né? coisa, todo mundo tem que se conscientizar que todo mundo vai perder. Todo mundo. Todo mundo vai perder. Entendeu? Ah, mas eu não tenho dúvida, professor. Professor. Esses salários absurdos que tem algumas categorias profissionais, não fica achando que vai ficar sem levar chumbo, que não vai ficar sem levar Mas chumbo. quem promoveu isso, professor? O governo que está aí. Então, Os anteriores também ajudaram, Então, não tanto quanto esse. A crise exterior é um ponto que você é sujeito a uma intempéries. Outra coisa é aquilo que eu promovo. Então eu não posso justificar o aprofundamento e justificar um elemento exterior naquilo que eu promovi. E muito do que está acontecendo no município foi promoção de políticas equivocadas de gestão do prefeito Rodrigo Agostinho. Isso é fato. Não, eu concordo com você. O plano de salário, inclusive, foi um desastre. E nós dissemos aqui na época, hein? Vocês sabem disso, que vem constantemente aqui na TV Prevê. Eu vi, e não vou mais falar o cargo, que dá até a impressão que eu só fico contra. Eu vi gente que ganhava padrão de salário de 3 pular para 10, pular para 12. Isso aconteceu aqui em Bauru. É um verdadeiro absurdo o que aconteceu. Né? Um verdadeiro absurdo o que aconteceu. E, infelizmente, professor, a lição de casa, ela nem sempre é agradável. Claro. Ela não traz frutos agradáveis, elas são desagradáveis, né? O governo federal anunciou que iria ter uma redução de 3 mil cargos de confiança a nível do Estado. Eu não vi diminuir nenhum. Mas a gente vê, a nível pequeno, uma série de coisas acontecendo. Precisa, mesmo que não tenha um cunho financeiro grande, nós precisamos de atitudes éticas e morais. A hora que você, telespectador, você pedia pizza na sua casa 2 vezes por semana, agora na crise você diminuiu para uma, você mexeu na arrecadação da prefeitura. Porque naquela pizza, 40% do valor daquela pizza o Rodrigo levava na prefeitura por ISS. É isso aí, é isso que tem que entender. Quando o mundo economizava, o Brasil não podia economizar, porque é sócio de 40% de tudo que está no país. Acho que nem a Rússia era assim. Boa tarde, Duda e vereadores. O Luiz Carlos da Bela Vista. O que eles acham de Bauru estar esse lixo? Um monte de buraco nas ruas. É o que nós estamos falando, não tem jeito, vai continuar. Com 6.200 funcionários na sua folha de pagamento? É isso, professor. São as políticas equivocadas, a falta de planejamento, a falta de contingenciamento. Qual o contingenciamento nessa crise que o prefeito Rodrigo Agostinho fez? Eu não estou falando quais, estou falando qual. Me diga, uma efetiva. Então, agora, está havendo sucateamento da cidade. Porque nós estamos gastando somente com manutenção da máquina. Não temos recurso para investimento. Recurso nenhum para investimento. Uma cidade que o orçamento desse ano fecha em aproximadamente, só a prefeitura, mais de 650 milhões de reais, nós não temos 1% para investir na manutenção da infraestrutura. Tem nada, Luiz. Não tem. Então, e tem que ter, né, professor? Claro. Qualquer empresa, pega uma empresa de seguro, ela é obrigada a ter um fundo de reserva para eventos ocorridos e não avisados. Qual o fundo de reserva? É zero. Não tem fundo de reserva algum. E chega na Câmara só projeto de aumento de custeio. Daqui para frente, o Rodrigo vai ser o bode expiatório. Mas a culpa não é dele. É dele também, claro. O Lima colocou direitinho. Teve algumas atitudes que tomou mas tivesse tomado ou não essas atitudes, ele já estava na Rua da Amargura. Agora não é nem Rua da Amargura, é pior que a da Amargura ainda. Entendeu? Porque a crise é importada. E não adianta só pôr culpa no prefeito. Eu acho que todo mundo tem que apertar o cinto, né? E ver. Sinceramente, eu não sei onde nós vamos parar. Professor, e esse presidente da Câmara? Eu quero até a curiosidade de saber. Vai ser cara de pau no inferno esse Cunha, né? O cara diz que
Ele é o beneficiário do dinheiro, mas o dinheiro não é dele. Eu queria achar um desse aí, pelo amor de Deus. Quem sabe os mandalites me torna beneficiário do caixa deles, prolabore. entendeu? O dinheiro é deles. Prolabore. Eu tô Vai aqui, ser cara de pau no inferno esse vagabundo, viu? eu vou falar aqui no meu nome e no do Lima. Nós estamos aqui prontos para receber o dinheiro do Maluf e do Cunha e nós queremos pagar. Coitadinho do Maluf. Nós Maluf queremos perde pagar esses negros, todos os impostos e ainda vamos pagar 10% a mais. Você acha, Lima? Tá bom, pronto. O Maluf virou ladrão nacional, malufar virou sinônimo de roubar, porque foi condenado por 25 milhões de dólares. O cara mais simples do PT roubou 100. Você está entendendo? Do governo que tem. Eu sou do PT, PMDB, os governos coligados aí, essas quadrilhas tudo, né? Entendeu? Quer dizer, o Maluf, você viu que gravaram ele falando na Câmara e fizeram uma leitura labial nele? Ele falou, eu vi isso. Perto desse povo eu sou trombadinha mesmo. Ele falando, eu sou trombadinha mesmo. Qualquer nego bom roubou 800 milhões. Nego bom é 800. É que o pessoal diz, né, que perto do Petrolão, o mensalão é para ser julgado as pequenas causas, né? Ai, meu Deus do céu. Não, o mensalão era... É para pequenas causas. E as conversas aí, sei lá, tem que abrir isso ou nem tem, ou começar o país outra vez, né? Quer dizer, segundo dizem o BNDES, que construiu em 80 países do mundo as obras com essas mesmas empreiteiras que estão aí nesse escândalo da Petrobras, construíram em 80 que não dão retorno nenhum para o Brasil. País do tipo Uganda, Nigéria... deram uma refinaria de petróleo para a Bolívia, construíram o metrô em Caracas, um verdadeiro absurdo. Quer dizer, além da sacanagem, uma incompetência histórica. E precisa abrir o mercado, não dá para a gente ficar só na América Latina. Tem que transpor oceanos para poder recuperar a economia. Desculpa eu falar. Você está certinho. Fica aqui travado com pessoas que estão ou no mesmo nível, levando a gente para baixo. Tem que abrir. Pelo amor de Deus, o mundo todo está indo. Olha o Chile, o que está acontecendo. Nós temos que recuperar a nossa credibilidade e nós temos competência para isso. Nós estamos vinculados a uma máquina falida chamada Mercosul. Pois é, isso que eu estou falando. Tem que sair existe a restrição de você fazer parte de outros blocos. E nós vamos estar fadados ao fracasso, professor. Nessa mentalidade de forma de administrar o país e das relações internacionais, nós estamos fadados ao fracasso. Esses investimentos aconteceram porque esses países não têm lei de responsabilidade e controle, né? Porque são países ditatoriais, enfim, e tinha como trazer o dinheiro para cá, repatriá-lo através do Caixa 2 para fomentar a corrupção que nós estamos vendo aí. Você viu que nem eu, nem a Thelma, nem sabemos a resposta para a saída da crise. Quer dizer, sei lá para onde vai isso. Mas nós vamos trabalhar, vamos achar que nós vamos achar saída. Agora, não é fácil, tem que repensar um novo modelo, né, Arildes? Ou repensa um novo modelo, ou esquece que não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que o senso crítico, professor, da opinião pública, ele precisa ser apurado e nós temos que cobrar de tudo dessa corrupção e aqueles que fomentaram a corrupção no nosso país. Nós temos que ter um senso crítico, o povo tem um poder extraordinário nas suas mãos, que é o voto popular, né? E nós não podemos mais ser enganados com engodos eleitorais, né, de salvadores da pátria que prometem o mundo e o fundo sem nenhum tipo de base. E você é corajoso, não quer ser candidato a prefeito ainda? Não é fácil não, né? Você é corajoso. E a Thelma ainda também se... Olha, professor, às vezes ele brinca comigo, ele liga em casa, eles vão conversar alguma coisa e fala, prefeito, eu falo, nem dólar. Nem dólar. Mas o que eu acho, professor, é o seguinte, precisa mudar. Nós temos que acreditar em algo melhor. Outro dia me perguntaram na rádio, doutora,
A senhora tinha uma vida tranquila, seu marido, seu filho, a senhora criou uma situação para poder ter subsistência. E por que a senhora entrou aí? Porque eu tenho um moleque de 17 anos, eu queria muito, mas muito mesmo, que ele vivesse num mundo melhor. Que ele vivesse num mundo melhor. E eu acredito nisso e acho que aqueles que não se propõem a participar de um governo serão governados. E nem sempre pelas pessoas que estão imbuídas de boa intenção. Então, faz-se necessário que nós tomemos medidas importantes, a população está mais esclarecida e realmente é tudo uma questão de indicador, né? Porque ele digita e confirma. Então é 2 vezes. A Thelma tem um moleque. E eu, que tenho 6 filhos, 9 netos e um bisneto. Mas eu não tenho uma escola, professor. Fique tranquilo. Eu dou a escola para o seu, entendeu? Vamos ligar. Então eu tenho um diploma de médico. E eu vou dividir com o Lima a escola, hein, Lima? Vamos lá. Tem que chegar, eu benzo. Vendo água, falo, essa água cura. E o senhor sabe que 70% das patologias são autolimitadas, né? Então pode benzer que o senhor vai ter 70% de acerto. Olha, é alto o índice. Bom, aí, estamos brincando, porque tem que rir, na desgraça tem que rir. Arildo, o que você gostaria de falar mais pro Aqui eu tenho 2 vereadores, eu conheço bem os 2, sem favor nenhum. 2 pessoas de nível intelectual acima da média, né? E realmente, até hoje, não se põe um pingo na conduta pessoal de nenhum dos 2. Arildo. Professor... E são inimigos, um é do PSDB, o outro é do PMDB, viu? E eu sou o fuxiqueiro aqui do lado deles. Né? Até uma grande vereadora, uma grata surpresa nos quadros políticos da nossa cidade, né? Temos um extraordinário relacionamento na Câmara, pensamos numa convergência para o bem do município, temos pensamentos semelhantes. E quero dizer que para a população que mesmo nesse momento de apatia, nesse momento que a cidade foi colocada numa condição de uma suspeição dos poderes constituídos, nós vamos continuar a trabalhar. Nós acreditamos nesse município, mesmo no momento de crise, nós sabemos que com boa vontade, com dedicação, com competência, falando a verdade, olhando no olho das pessoas, nós conseguimos reconstruir a história para melhor. Então nós acreditamos nessa cidade, nós acreditamos nas pessoas dessa cidade, nós acreditamos nas instituições e nós queremos trabalhar com aquelas que são sérias, né? Aquelas que não são sérias nós queremos deixar de lado e, se possível, colocar na cadeia. Mas aquelas que são sérias nós queremos do nosso lado. E acreditamos numa Bauru melhor. E é por isso que eu me enveredei para a vida pública e não vou me furtar de nenhum desafio que a coletividade coloque para que eu possa ajudar a construir uma cidade melhor, não somente para as minhas filhas, mas para todos os bauruenses. Nosso gabinete está à disposição de todos os nossos queridos munícipes bauruenses. Muito obrigado pelo espaço. Thelma. Eu acho que não sobra muito a dizer, né? Você só não falou, e quem quiser votar em mim, pode votar. É crime eleitoral. É crime eleitoral. Olha, professor, eu realmente... Vou dizer para o senhor, o dia que eu deixar de acreditar nas coisas boas da vida e nas coisas corretas... Começou a morrer, né? Eu prefiro subir a Rodrigues Alves de Costas. Eu prefiro subir a Rodrigues Alves de Costas, porque você tem que acreditar e você tem que lutar. E tem que lutar por algo de melhor. O nosso povo, quer seja bauruense ou brasileiro, é um povo do bem. É um povo do bem. É verdade. E nós não podemos deixar que a minoria, tá, desonesta e desagradável suplante a maioria que é muito boa e que tem que ter noção de consciência da sua força. Nós podemos, devemos e temos que participar da vida pública de cabeça erguida e fazer com que a população se sinta parte integrante do lado bom da política. Por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que para mim é uma honra poder estar ao lado de vários colegas vereadores, o Lima é um deles, realmente tenho uma afinidade muito grande com ele.
porque sei que ele pensa a cidade de uma maneira transparente e para o bem dela. E que eu também penso desse jeito, podem acreditar. Nós não somos, e a Câmara Municipal não é objeto de levante de tapete para jogar poeira embaixo. Nós somos transparentes e cumpridores dos nossos deveres. E vamos até o fim, mas contamos com você, aí que está do outro lado, para que acredite em você, para que acredite no poder que você constituiu na sua cidade e que faça parte dessa mudança. Muito obrigado, viu, professor? Thelma, obrigado pela presença. Agradeço. Obrigado, professor. Obrigado, viu? Não, hoje o programa, eu tinha uma pauta aqui, eu nem li a pauta, no fim virou os três, de um modo geral. Então, nós estamos, acho que até parecia que a gente combinou e não era nada disso. Quer dizer, todo mundo está perplexo ante tudo o que está acontecendo no Brasil. Acho que isso define a entrevista de hoje. Mas eu quero registrar, não sei se os mandalites já sabem, né? O Paraíba, um grande esportista, inclusive ele deu aula de xadrez no Prevê há uns anos também, há uns anos atrás, uma morte prematura, rápida, uma tristeza muito grande nos meios esportivos de Bauru. E o Paraíba é uma pessoa ímpar, maravilhosa, e quero desejar para a filha os nossos pêsames e ver que, infelizmente, você está perdendo um companheiro excepcional. Parece-me que ela está esperando uma criança. Eu vi na rádio hoje, não sei se é verdade. Se for, se apega aí na criança que vem e ele vai ser descendente do Paraíba, aquela pessoa maravilhosa que todo mundo aprendeu a admirar. Eu agradeço a sua audiência, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê, arregaça as mangas, economize e vai trabalhar.